Eu convido você a ler a palavra do nosso Deus lá na segunda epístola, voltando aí umas partes que comentou a sua vida de abertura, para a segunda epístola de Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje, encerrando essa sequência, nas cartas de Tessalonicenses. Nós já trabalhamos com a primeira carta, agora estamos encerrando a segunda. Eu sei que nos acompanhou nessa sequência de sermões, falando sobre essa igreja modelo. Hoje chegamos aqui a essas últimas exortações do apóstolo Paulo. Eu convido você então a abrir lá, segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Eu vou ler do verso 6 até o verso número 18 ao final desta epístola. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura de Paulo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitarmos. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo privilégio de estudá-la, Deus, de buscar nela o ensinamento, os princípios do Senhor para a nossa vida hoje. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos edifique, e que apesar de mim mesmo, o Senhor, na Sua graça e na Sua misericórdia, me use para edificar a minha própria vida, e para ser boca do Senhor na vida dos meus irmãos e irmãs. E que assim saiamos daqui, ó Deus, tocados pela palavra do Senhor e desejosos de seguir a Tua vontade, e de como cantamos, de servi-lo, de fazer o Teu querer, de estar na Tua presença, cumprindo, a Deus, com a Tua vontade. É o que nós clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Irmãos, será que a igreja não deveria acolher a todos em todas as posturas? Nós tivemos recentemente no estudo de Malaquias essa situação durante lá uma quarta-feira. A nossa irmã, inclusive, Heloísa, e a partir do chegou para lá, pastor, mas
igreja não deveria acolher todo mundo e aceitar qualquer postura? Então não é melhor as pessoas estarem na igreja do que fora dela? E se você acompanhou isso, você se lembra que nós, inclusive, mostramos para ela dentro do contexto de Malaquias e até em outras passagens bíblicas, que a estratégia de Deus não é essa. E que Deus, mesmo sabendo que a igreja está nesse processo de santificação, de que a igreja nunca será 100% santa aqui, Ele exige que essa igreja ande em fidelidade, santidade, obediência e pureza. Mesmo ciente que a igreja vai ter brilho e olho, nem por isso, nós sabemos que o julgamento, só no julgamento final essa separação será clara, mas nem por isso a igreja vai se descuidar de admoestar, de exortar e de confrontar as posturas contrárias àquilo que a própria Bíblia ensina, para se manter de modo santo, puro, obediente e fiel a Deus. A partir do momento que a igreja começa a acolher a todos e aceitar todas as posturas, sem exigir mudança de vida, sem exigir compromisso, envolvimento com a causa do Senhor, ela vai se descaracterizar, ela vai perder o seu objetivo, que é refletir a justiça, a santidade, a beleza, o poder, o amor, mas também a ira do nosso Deus. Então a primeira pergunta que eu trouxe aí é: será que a igreja não deveria acolher a todos e todas as posturas? Porque o que tem sido pregado hoje é justamente isso. A igreja tem que acolher, ela tem que tolerar. Se Satanás quiser participar da nossa igreja, que deixe. Vamos colocá-lo ainda num banco de destaque. Né? Mesmo que ele venha e comece a influenciar e criar confusão na igreja, porque a gente não tolerar. Não chama atenção. Não repreende. Não. Porque a igreja tem que acolher. E aí então você vê a descaracterização da igreja. Igrejas hoje que acolhem e toleram todos os tipos de práticas, inclusive práticas condenadas pelas Escrituras, e que inclusive pregam e amam o pecador. Só que ao pregar dessa forma, acolhendo e tolerando, não exigindo a mudança na vida, estão dizendo que amam o pecador, mas odeiam o Deus Santo e Poderoso. Porque se amamos ao Deus Santo e Poderoso, certamente vamos desejar, ou cantamos, fazer a sua vontade, andar de modo a glorificá-lo, e moldar as nossas próprias paixões, a nossa própria inclinação de coração, não a minha vontade, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Uma outra pergunta: será que não é mais importante ter a pessoa na igreja do que ficar apontando o seu procedimento diferente? Ele não pode nem falar que é errado, mas é só um procedimento diferente do padrão bíblico, que é antiquíssimo. O padrão bíblico há quantos anos foram escritos aqui? Esse negócio aqui é séculos, milênios atrás. Isso não se enquadra mais na nossa realidade do século XXI. Ou como diz os balaões, os nicolaítas dos nossos dias, nós precisamos, qual é o termo que foi usado? Atualizar as Escrituras. A pessoa se envaidece de tal forma que ela acaba se engolfando em si mesma, na sua própria glória, e no aplauso dos homens, e despreza a Deus e a sua palavra. Como Paulo disse a Tito, é preciso fazê-los calar. É preciso olhar para esses falsos profetas dos nossos dias, esses caras bambambãs da internet, e falar assim: cala a sua boca, em nome do Senhor Jesus,
porque você está fazendo um desfavor para a igreja de Cristo. Arrependa-te, peça perdão, chega para a igreja e fala assim: olha, eu vou parar de pregar porque eu fiquei louco. E eu estou pregando mais a minha vontade, eu estou revelando mais o meu coração do que a palavra de Deus. O problema é que essas pessoas, elas sempre vão ter, como Paulo vai escrever a Timóteo, né? Mulherinhas que não têm sabedoria nenhuma, que vão sustentar o ministério desses infelizes. Porque estão com coceiras no ouvido e procuram seus próprios mestres. E a igreja verdadeira, o que ela faz? Ela tem que ficar quieta. Vai falar: é melhor deixar a pessoa na igreja do que apontar os erros. Afinal de contas, a Bíblia precisa ser mudada, precisa ser atualizada. Será que essa é a postura? Será que a omissão seria uma solução para a verdadeira igreja de Cristo? Ah, pastor, deixa. Cada um escolhe o caminho que deve dar. Ou será que é um papel da igreja se levantar como coluna e baluarte da verdade e apontar os erros da sua própria geração? O pecado continua sendo pecado desde sempre, não será até a volta do Senhor. As práticas que o Senhor condena nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, ainda continuam sendo condenadas até hoje, e precisam ser confrontadas. E aqueles que trazem essas palavras de mudança e de desprezo das Escrituras, é preciso fazê-los calar. Será que a igreja verdadeira está disposta a comprar essa luta pela fé evangélica que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 1, verso 27, né? Ou como Judas nos exorta a lutar pela verdade? Uma outra questão ainda de como introdução. Talvez você já ouviu isso. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Isso não deve ser aplicado na igreja, que nunca deve julgar ninguém e amar sem exigir nada. Afinal, a Bíblia também diz: não julgueis para não ser julgado. Nessa frase, ou nessa oração, está embutido aqui mais de 5 erros doutrinários. Mas que está na boca de muita gente da igreja. Porque quando ele usa quem não tem pecado atira a primeira pedra, ele está usando a passagem da mulher adulta, que foi levada pelos fariseus até Jesus para armar uma cilada, para ver se Jesus aplicaria de modo ilícito a lei de Moisés. Primeiro, a mulher foi levada sozinha, ninguém adultera sozinho. A lei manda, quem fosse pego em flagrante adultério, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser julgados, aí sim, receberia a pena de morte. Mas eles levaram só a mulher. E aí pergunta: mestre, a lei manda matar, o que o senhor diz? E aí Jesus aponta para o pecado daqueles que estavam fazendo a armadilha, a arapuca. Primeiro, eu não sou do sinédrio. Segundo, nós não estamos em julgamento. Terceiro, essa mulher não adulterou sozinha. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Então, se vocês estão achando que tem que aplicar, então atire a primeira pedra. Vocês que fizeram essa arapuca de modo astuto, se vocês não têm pecado nessa ação, então aplique a lei. E aí cada um foi embora. Lógico, estava tudo errado. Mas Jesus não deixa de disciplinar aquela mulher. Se você conhece o texto de João 8, o que ele diz para aquela mulher? Vai e não peques mais. Isso é uma admoestação, isso é uma aplicação de disciplina. O que cabia para aquele momento, porque ele não estava em julgamento, não era do sinédrio, e ela não estava juntamente com o adúltero. Então usar essa frase, quem não tem pecado atira a primeira pedra, irmãos, fora desse contexto de falta de entendimento desse texto, é justamente ser boca de Satanás, porque é uma mentira das mais tremendas.
Ou quando diz que a igreja não deve julgar ninguém e amar sem exigir nada. Tem verdade nessa frase? É óbvio que não. Porque o Evangelho está pautado na seguinte afirmação: arrependei-vos e crede. Arrependimento já exige mudança. É uma exigência de mudança. Que já aponta para a realidade que você é pecador. Porque se você não tem nada de errado, você não deve se arrepender. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é apresentado e anunciado de tal forma: arrependei-vos e crede. O Evangelho exige mudança de vida. Despir do velho homem e se revestir do novo homem. Mesmo que o Senhor te chame das trevas, Ele exige que você agora ande na luz. Então a igreja que não julga ninguém, não exige mudança de vida de ninguém, é instrumento de Satanás, como é dito lá na casa de Pérgamo. Você habita onde está o trono de Satanás. E é por isso que aí tem gente que abraçando as doutrinas de Balaão, de Nicolaíta, enganando a igreja e conduzindo muita gente para o inferno. Arrependa-te, mude vida, deixa a idolatria, deixa a promiscuidade, deixa as heresias. Porque o Evangelho exige mudança. As 7 cartas apontam para que a igreja seja encontrada fiel. E isso exige mudança. Outro questionamento que se apresenta por aí: se Deus é amor, então por que a igreja disciplina os seus membros? Outro desconhecimento de causa. Quando você olha para Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que o próprio Deus nos disciplina. Ele disciplina todos aqueles a quem Ele ama. Como o pai terreno disciplina o seu filho, justamente porque o ama. Porque o pai que não disciplina, na verdade não ama. E se Deus não tivesse nos disciplinado e puxado a nossa orelha e nos conduzido à mudança, nós seríamos bastardos e não filhos. Outros vão dizer: Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para alcançar o perdido. Isso, esse foi o objetivo da primeira vida. Mas ele deixa claro que quando ele voltar em glória, ele virá como juiz, para julgar todos aqueles que não amaram a luz e que não amaram a verdade. O próprio texto inicial que lemos diz que ele virá com a sua espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, que aponta para o seu julgamento fiel. Julgamento esse que a Bíblia inteira nos apresenta como réu desde os patriarcas, quando registra a história de Noé, ou até mesmo antes da história de Caim. Certamente, irmãos, você já ouviu, ou até mesmo já até se questionou com os exemplos assim. Como lidar então com a ordem de buscar a ovelha perdida e ao mesmo tempo manter a pureza da igreja? Abra comigo em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do verso 10, vai falar da parábola da ovelha perdida. Que mostra o fato de que Deus busca o perdido. Ele diz assim: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que se os anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois,
não é da vontade do vosso Pai Celeste que nenhum só destes pequeninos, ou que pereça um só desses pequeninos. Então você vê que Deus busca o perdido, é o desejo do Senhor alcançar que se extraviou. Só que na sequência, mesmo ele falando que a ênfase da igreja é buscar a ovelha perdida, ele vai tratar da situação do irmão que peca. E aí o verso 15 começa: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ele e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. E em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele há concedido por meu Pai que está no céu, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome ali estou no meio deles. Deus se alegra em alcançar o perdido, mas se esse perdido pecar e não se arrepender, desliga e considera como descrente, gentil publicano. E eu estou com vocês. Onde 2 ou 3 concordarem com essa aplicação de disciplina, eu estou junto. E aquilo que foi ligado vai ser desligado. Veja, é uma sequência que Mateus apresenta, tanto da alegria em buscar o perdido. Mas se esse perdido, durante a sua vida, demonstrar obstinação em pecado, e mesmo quando o irmão for falar com ele não se arrepender, mesmo quando testemunhas for falar com ele não se arrepender, e mesmo quando a igreja for confrontá-lo para que ele se arrependa, ele não se arrepender, então desligue a ovelha que foi extraviada, achada e que agora anda em pecado, tira ela fora. Parece incoerente, mas é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Porque se a ovelha na verdade se demonstrou como lobo, é melhor que ela não esteja entre as demais ovelhas. O próprio Senhor Jesus, irmãos, declara que quando ele voltar, ele fará a separação entre os seus e aqueles que não são seus. Os seus entrarão no gozo eterno, enquanto os demais serão lançados no fogo eterno. A disciplina que a igreja aplica nos nossos dias é apenas um indício de uma disciplina real, definitiva e eterna que Deus aplicará sobre todos aqueles que desprezarem o seu nome, a sua palavra, para toda a eternidade. E talvez muitos naquele dia talvez hão de desejar terem sido disciplinados pela igreja, porque a disciplina da igreja é possível conduzir-nos à vida ainda, mas na aplicação do juízo final então como lidar com a ordem de buscar a ovelha perdida e ao mesmo tempo manter a pureza? Simples. Nós vamos falar do Evangelho para todos, buscar aqueles que estão perdidos, mas exigir que andem de acordo com padrões das Escrituras. E se porventura ele pecar e não se arrepender, depois de todo esse processo de busca pelo arrependimento, ele se manter irredutível, disciplina, desligue. É isso que Paulo fala para Tito fazer lá em Creta. É isso que Paulo fala para Timóteo fazer em Éfeso. Vamos caminhar mais um pouquinho. Quando olhamos para a Bíblia inteira, irmãos, e estudamos cada parte, nós vemos que a igreja deve apresentar o Evangelho para todos, em todo lugar, em todo tempo. Mas um Evangelho que exige, como eu já disse, arrependimento e fé. Um Evangelho que exige
mudança de vida. Deus, como já disse também, me chama das trevas e exige que eu ande na luz. Ele me recebe com todas as mazelas, mas exige que eu me revista de um novo homem. Ele me recebe com o fedor do pecado, com as chagas da impureza, sujo, eleguento, no lamaçal do pecado, e me deixa desse jeito. Mesmo na parábola do filho, o filho que gastou tudo que recebeu do pai e volta, ele pega e fala: tudo bem, filho, fica aí então com o meu empregado. O que ele manda fazer com o filho? Dá um banho nesse menino, com uma roupa limpa nele, tira esse craquelado do pé e põe uma sandália, dê um anel no dedo e vão para a festa. Ele pode até mesmo te acolher, te abraçar enquanto você chega todo fedido, meu irmão, mas ele não te deixa nessa situação. Ele troca as suas vestes, ele limpa a sua sujeira, ele exige mudança de vida. E ele tem que ver esse arrependimento da mesma forma que o pai vê o filho: pai, pequei contra ti e contra os céus. Vir para Jesus Cristo exige arrependimento e fé. Por isso a igreja deve acolher a todos, mas não pode aceitar todas as posturas. A igreja deve conduzir as pessoas a nossas condutas de vida, aquilo que o próprio Deus nos apresenta. Sabemos que a igreja não será 100% santa, mas deve chamar a atenção do padrão estabelecido por Deus da busca pela santidade. Porque a partir do momento que nós começamos a tolerar pequenos desvios, em pouco tempo, a igreja estará totalmente fora dos caminhos do Senhor. Dentro, talvez, da navegação, existe um princípio fantástico que é da perfeição. Para o navegador, não existe nenhuma margem de erro. Pois se ele errar, saindo de Santos, rumo à África, 0,0000001 grau que seja, é capaz dele chegar lá na Austrália. O mínimo de desvio durante todo o percurso te conduzirá a um destino completamente diferente daquele que você queria. Na vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Um pequeno desvio da igreja vai conduzi-la para fora do alvo de Deus. Por isso a exortação constante das Escrituras, a vigilância, a fidelidade, a obediência, a santidade, a piedade, a pureza. O fato de sermos todos pecadores não isenta a responsabilidade dada por Cristo à sua igreja de julgar, admoestar e até mesmo desligar os membros que não demonstram arrependimento e uma vida no padrão das Escrituras. Em nossa confissão de fé, me permita aqui citar, nós declaramos: a disciplina eclesiástica ou as censuras eclesiásticas são necessárias, e eu pontuei, primeiro, para chamar e ganhar os irmãos transgressores. A disciplina tem o objetivo de conduzir o pecador ao arrependimento. Segundo, a fim de impedir que os outros pratiquem ofensas semelhantes. O fulano fez e a igreja não fez nada, então eu posso fazer também. Terceiro, lançar fora o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. É o velho ditado da maçã podre no cesto, da laranja, seja o fruto que você quer colocar. 4. Para vindicar
a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, para manter o nome de Cristo isento de escândalos e o Evangelho de falhas. E quinto, para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que a aliança divina e os seus selos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Mas sabe qual que é a pior desgraça para uma igreja? Eu, particularmente, acredito que pior do que a ira de Deus vindo sobre a igreja é Deus retirar a sua mão dessa igreja e deixá-la caminhar segundo o seu próprio coração. Porque é assim que Paulo diz em Romanos, capítulo 1. Aqueles que não reconheceram a grandeza e o poder de Deus, que claramente se revela através da revelação geral, Deus os entregou às suas próprias paixões. Deus tirou deles as mãos e lhes permitiu seguir o próprio coração. E eles entraram no caminho de morte, destruição e de práticas pecaminosas. A pior coisa que pode acontecer para uma igreja, irmãos, é Deus deixá-la seguir os seus próprios desejos. É a igreja, é Deus permitir que essa igreja tolere todas as práticas pecaminosas. É Deus permitir que essa igreja seja uma igreja que inclua sem exigir mudança. Essa é a pior coisa que pode acontecer na igreja. Porque aí você vai ver toda a estrutura dessa igreja se desfazendo, porque ela não serve mais a Deus. E aí todas as práticas pecaminosas vão explodir na igreja. Vão ser escândalo em cima de escândalo, vergonha em cima de vergonha. E famílias sentando no próprio rabo para encobrir os seus próprios pecados, e aí, pautado nisso, as outras famílias vão fazer a mesma coisa. E haverá uma unidade em prol da manutenção da prática pecaminosa. Isso é o pior que pode acontecer. A liderança ser tão pecaminosa e corrupta que não aplica a disciplina, justamente porque não tem autoridade, nem mesmo dada por Deus mais, para assim fazer. E a comunidade se corrompe totalmente. Quando isso acontece, as palavras do apóstolo Paulo ecoam de um modo muito mais severo: apartai-vos, nem vos associeis com eles. Quando é minoria, você consegue ainda preservar a igreja, mas quando a igreja inteira se transforma num covil de salteadores, num hall de casa de prostituição, não tem outra coisa a fazer, irmão, senão fugir. Porque o mal já dominou. E sabe por que a igreja chega nesse patamar? Porque ela deixou de aplicar a disciplina lá no começo. É o que acontece na educação dos seus filhos. Seu filho nasce pecador. Ah, mas ele é tão pequenininho, até 7 anos é um anjo, né, pastor? Vai nessa. Você vai ver o que acontece. Se você não educá-lo desde os primeiros meses de vida. Tem mãe que chega: ai, pastor, não sei o que fazer. Você é o grande problema do seu filho. Seu filho já sabia que era pecaminoso isso tudo. Só ia sair coisa ruim dele, né? O maior problema do seu filho é você, que não disciplinou segundo o padrão das Escrituras, que não o ensinou, que não tirou a sua estultícia, e que agora vai te conduzir à vergonha. Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. O fato de você não aplicar a disciplina lá no comecinho, quando o problema era desse tamanho,
vai gerar um monstro no futuro. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Além da confissão, eu quero compartilhar contigo uma parte do comentário da Bíblia de Genebra, que fala da disciplina eclesiástica no texto de Mateus 18. O comentário vai dizer assim: a teologia reformada tem dado ênfase na importância da disciplina na igreja como procedimento oficial, que lhe permite definir o seu quadro de membros, esse negrito aí que eu pus, e manter os seus padrões de fé e prática derivados da fé. Sem limites, sem disciplina, sem corrigir os faltosos, a igreja não consegue manter os seus padrões de fé e prática. Visto que se exige que os crentes sejam santos, incontaminados pela moralidade do mundo, a própria igreja é separada do mundo. E é necessário definir o limite que separa o mundo da igreja. Lá fora, eles fazem isso. Aqui dentro, o padrão, o limite é diferente. Voltando lá para Tessalonicenses, lembrando um pouco o contexto, o apóstolo Paulo dá graças a Deus pela vida da igreja de Tessalônica, por ser essa igreja uma igreja modelo. Você que acompanhou a sequência de estudo lembra disso. Uma igreja de fé operosa, de amor abnegado e uma firme esperança nas promessas de Jesus. Mas ser uma igreja modelo não significa ser uma igreja sem problemas. Não significa ser uma igreja sem dificuldades na manutenção dessa postura exemplar. Mesmo a igreja fiel, ela vai ter as suas dificuldades. Dá uma olhadinha comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 14, diz assim: exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis quem? Em submissos. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Veja, a igreja que era modelo de fé, de amor, de esperança, tinha lá dentro o quê? Submissos. É uma igreja que tinha problema? Tinha. E qual que é a postura de Paulo? Deixa os insubmissos quietos, deixa, não mexe com eles, é melhor eles estarem na igreja do que fora dela. É assim que Paulo fala? Não, qual que é a palavra que Paulo diz aí? Admoeste os insubmissos. A admoestação é a aplicação de princípios. Na nossa própria Constituição e no Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, existe uma sequência de aplicações de disciplina. Uma delas é a admoestação, depois o afastamento da comunhão, da participação da ceia. Nós vamos ver aqui também pautado nos ensinos de Paulo, quando ele diz em Corinto, nós não devemos nem comer com os insubordinados. Não devemos partilhar nem da mesa com eles. E a terceira que é a exclusão definitiva, desligando realmente do céu, considerando como gentil e publicano, ou seja, como distante. Veja, a igreja modelo, de fé operosa, de amor abnegado, de esperança firme, tinha os submissos lá, e também foram exortados a aplicar a disciplina. Então, 1 Tessalonicenses 5,14 mostra que havia problemas, e que a exortação, a admoestação, consolo, amparo e paciência eram necessários. No texto lido, que já é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 6 e 18, nós vemos que havia mais um problema, que era o problema da ociosidade. O que é ociosidade? A vagabundice, a preguiça. Esse era o contexto. Se você olhar, ele diz assim, olha, nós nos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para mostrar claramente que essa ordem não vinha do coração de Paulo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebemos. Esse andar desordenadamente, segundo o verso 10, era preguiça. Veja aí o que diz o verso 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos. Se alguém não quer, o que está escrito aí? Se alguém não quer, você está aí comigo? Se alguém não quer trabalhar, também não come.
E o verso 11: pois de fato estamos informados que há entre vós algumas pessoas que andam desordenadamente. Ele explica então o que é isso: não trabalhando e se intrometendo na vida dos outros. É o vagabundo milhudo dentro da igreja. Esse era o problema, mas havia outros problemas, tínhamos que subir isso. E o que você faz quando você tem pessoas que têm práticas que vão contrárias ao padrão cristão de vida? Ah, pastor, não mexe, deixa, cada um é cada um. Nós temos que tolerar o padrão de vida, não é isso. Ele já começa dizendo: vos ordenamos. É uma ordem. E vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí vem as ordens: que aparteis, que exorte, que faça isso, que faça aquilo, que mais aquilo. A igreja, irmãos, ela precisa refletir a seriedade do Deus a quem ela serve. Então aqui o problema estava na prática de alguns irmãos de preguiça, irmãos que estavam se aproveitando da bondade, veja, o amor abnegado, da caridade dos demais irmãos, e não trabalhavam, inclusive se metiam na vida alheia. O que acontecia? Havia um grupo da igreja, por conta do amor, que estava socorrendo sempre as mesmas pessoas, e essas pessoas, a igreja sempre faz tudo, a igreja paga, a igreja dá comida, a igreja aqui, sem trabalhar, sem fazer nada, e ainda se intrometendo na vida dos outros. Ô rapaz, o fulano costumava vir me ajudar, receber esse pedido, que ele só me deu 10% da ajuda dele, deve estar com problema, está em pecado, ainda ficava falando mal dos outros. E a igreja vai ficar numa boa? Ah, pastor, deixa. Então a exortação é: não chorei desse povo. Veja o que diz aí, verso 12: a eles, porém, determinamos e exortamos, em quem? No Senhor Jesus Cristo, que trabalhem e comam o seu próprio pão. E aí ele olha para os irmãos, né? E vós, irmãos, aqueles que estavam agindo de caridade, olha, vocês, apesar desses oportunistas, desses aproveitadores, desses ociosos que não trabalham e que estão se aproveitando de vocês, não deixe fazer o bem, não deixe que esses espertalhões diminuam o seu amor abnegado. Então Paulo trata com. Mas vamos caminhar. Howard Marshall, no seu comentário, ele cita que esse verso 10, né, aquele que não trabalha não coma, é como se fosse um jogo de palavras. Eu achei interessante, por isso eu compartilhei aqui. É como se Paulo dissesse a respeito desses irmãos, aqui no verso 11, que eles não trabalham e se intrometem na vida alheia. Um jogo de palavras como assim: eles não se metem no trabalho, mas são metidos na vida dos outros. Ou eles não trabalham como abelhas, mas são abelhudos. Paulo usa um jogo de palavras no grego até para desdenhar desses irmãos. Irmãos que não estavam glorificando a Deus com a postura de virtude. Preocupado então com a manutenção do bom testemunho da igreja e ao mesmo tempo de manter o padrão entre a caridade e responsabilidade, nós encontramos o apóstolo Paulo advertindo duramente os preguiçosos e exortando a todos a manter a caridade e a bondade. A preocupação aponta para o fato de que, se a igreja não corrige e até mesmo disciplina ou exclui o obstinado na prática não cristã, os demais desanimariam de servir. A gente fica ajudando a igreja para o cara não fazer nada, ficar lá sem trabalhar. A gente fica dando as coisas e aquela igreja lá está todo mundo se aproveitando. Ninguém vai trabalhar, ninguém vai nada. Isso não está certo, não. Quer saber? Vou parar de ajudar. Para evitar esse desânimo, a igreja então é chamada a atenção para aplicar a disciplina sobre aqueles que estavam agindo de modo ilícito. Uma igreja que tolera o pecador e acolhe a prática pecaminosa desanima qualquer crente fiel.
Você que quer servir a Deus corretamente, se você chega numa comunidade, você começa a ver que só tem coisa errada, e aí você mostra, gente, está errado, vocês não vão fazer nada contra isso. Mas nós não vamos, o fato ali, nós não vamos disciplinar aquele negócio explícito que está trazendo vergonha para o nome de Deus e para a igreja. Isso desanima qualquer crente fiel. Pois o crente fiel, verdadeiro, ele espera que, apesar de todas as situações adversas da igreja, das falhas que a igreja terrena vai ter, ela pelo menos busque estar no centro da vontade de Deus. Ela pelo menos busque fazer o que é correto. Vou citar um nome aqui, são pessoas conhecidas, mas conversando há pouco com um casal, o homem foi traído explicitamente pela esposa, a esposa pôs ele para fora e pôs o amante para dentro de casa. Ele procura o pastor e o pastor o disciplina. A mulher larga esse amante, muda de cidade e se envolve num outro relacionamento dele. E ela na igreja, e o irmão traído, disciplinado. Legal? Se você é um verdadeiro crente, você se sente satisfeito e confortável com uma situação como essa? É óbvio. Que é uma igreja que tolera o pecador e acolhe a prática pecaminosa, desanima qualquer crente. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo vai advertir o pecador para que os irmãos que fazem a prática do bem não desanimem. Desse modo, irmãos, o texto nos fala de ordens, ou de ordenanças, para se manter uma igreja modelo no padrão do bom testemunho, uma igreja no caminho correto, uma igreja no padrão de Deus. Para uma igreja se manter no padrão de Deus, ela precisa aplicar no seu dia a dia algumas ordens, ela precisa praticar algumas ordenanças que o próprio Deus traz. E é sobre essas ordenanças que eu quero chamar a sua atenção. Volte os seus olhos aqui para o verso 6. Nós vos ordenamos. Então são ordens, ordenanças que Paulo vai trazer para a igreja. Se são ordens, o que a verdadeira igreja tem que fazer? Cumprir, né? Se vê uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, o que você faz? Deixa para lá? É óbvio que não. Nós sabemos que a igreja de Tessalônica era uma igreja modelo, e aí nós temos umas ordenanças em nome do Senhor Jesus, para que essa igreja preserve o seu padrão de igreja modelo. E é sobre esse tema que eu quero falar com você. Primeira coisa, ordene que cada um ande segundo a tradição cristã. Veja o que diz aí no verso 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebemos. Ou seja, se eu tenho que me apartar daqueles que andam desordenadamente e não segundo a tradição, então como que eu tenho que andar? Segundo a tradição, de modo ordeiro, de acordo com o padrão de Deus. Então a primeira coisa que a igreja tem que fazer para se manter no padrão de Deus é ordenar que todos e cada um dos seus membros ande segundo a tradição cristã. O que é essa tradição cristã? Os ensinos e a prática das Sagradas Escrituras. É isso que ele vai tratar, já tratou na sessão anterior, nós estudamos a semana passada. Então havia irmãos que estavam andando desordenadamente e não segundo o ensino e a prática dos apóstolos, que aqui é chamada de tradição, revelada e característica dos verdadeiros cristãos.
a ordem aparteiros, de um modo mais brando, aponta para não seguir o exemplo, para não assumir as mesmas práticas. São duas palavras distintas. Aqui no verso 6 você tem aparteis, de todo irmão que anda desordenadamente, e lá no verso 14 você tem nem vos associeis. São palavras distintas, cada uma no seu contexto. O primeiro apartar aqui, então, é o seguinte: não imitar o exemplo ruim. É não seguir o exemplo desses irmãos que andam desordenadamente, e não segundo a tradição. E por isso que na sequência, do verso 7 até o verso 10, ele vai buscar o seu próprio exemplo. Olha, imite a mim, Paulo vai dizer. O problema é que tinha vagabundo na igreja, preguiçoso, ocioso, que não queria trabalhar e só queria ficar comendo a igreja. E Paulo fala: não siga esse exemplo não. Olhe para mim, que era missionário, tinha direito de receber o sustento e a manutenção da igreja para o trabalho que eu ia fazer como missionário, mas eu abri mão desse direito, desse sustento, para servir de modelo para vocês e de exemplo para vocês, que todos devem trabalhar, que todos devem correr atrás do seu próprio sustento. Mesmo eu tendo o direito de ser sustentado, eu abri mão para que vocês aprendam que a igreja não é um meio para satisfazer aquele que não quer trabalhar. Paulo usa o seu modelo e diz: imitai-me. Verso 9: não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitarmos. Então Paulo se coloca como modelo a ser seguido, mesmo tendo o direito de receber a manutenção do seu trabalho como missionário. Ele abre mão disso para que a igreja pudesse aprender com o exemplo dele e não imitar ou não seguir o exemplo daqueles que estavam fazendo as coisas erradas. Apartai-vos, não siga esse exemplo, não imite. Os versos na sequência então deixam claro que a prática era de preguiça, de ociosidade e poscuvilice, ou seja, de se intrometer na vida alheia, de fofocar. Acabou que no trabalho, que fica na ociosidade, ele tem tempo para ficar falando mal da vida dos outros. E essa é uma prática condenada às Escrituras. Tem muito crente que é abelhudo. Deveria cuidar mais da sua vida, preocupar mais com a sua manutenção e deixar de falar mal dos outros. Essas são as duas situações que está vivendo. E Paulo fala: olha para mim, siga o meu exemplo. Eu sei que o nosso tempo aí foi, e hoje você que estava com saudade do culto presencial, aí você vai matar a vontade todinha. 1 Timóteo capítulo 5. Quem está nos acompanhando pela internet falando: já deu, desliga e vai dormir, né? Mas você não. Vamos lá, 1 Timóteo 5,13. Aqui ele está falando, irmãos, de que não deveria ajudar nem as viúvas que não são verdadeiramente viúvas. Eu vou ler o verso 11, diz assim, ó: mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anular o primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ansiosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Veja, era uma prática infelizmente presente em outras igrejas. Pessoa que não estava envolvida com o trabalho, que estava sendo ajudada pela igreja, por isso não precisava trabalhar, ao invés de procurar alguma coisa para fazer, ia de casa em casa falando mal um da vida do outro. E Paulo vem e condena isso também. 1 de Pedro, capítulo 4, você não falar que é só uma postura de Paulo, mas é uma postura bíblica, uma postura
apostólica, 1 Pedro, capítulo 4, verso 15, ele diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, presta atenção agora, ou como alguém que se intromete em negócios de outrem. Porque tinha gente que estava se intrometendo na vida dele. A primeira ordem para se manter a igreja no padrão é que cada um dos membros deve andar de modo ordeiro e segundo a tradição cristã. O exemplo a ser seguido, como já disse, era do próprio apóstolo Paulo. Segunda ordem, volte lá para 2 Tessalonicenses. Determine que cada um haja conforme os bons costumes e a prática do bem. Então, verso 11 é dito: pois estamos de fato informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Aí vem o 12, que apresenta a postura, então tem que ser feita contra elas. A elas, porém, determinamos, Paulo está determinando e exortando no Senhor Jesus, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. E ao mesmo tempo, Paulo vai exortar os que fazem o bem para que continuem a fazer o bem. Então a segunda ordem é: determine que cada um haja conforme os bons costumes e a prática do bem. O verso 12 deixa claro que a exortação, o confronto exigindo mudança para aqueles que andam de modo a dar mau testemunho, e por outro lado, exigindo a manutenção da prática dos que agem com fidelidade, é uma característica da verdadeira igreja. Quem está em pecado, arrependa-se, mude de vida, veja onde você pecou, se arrependa, volte às primeiras práticas, age corretamente. Você está agindo corretamente? Continue, progrida, cresça, continue fazendo cada vez mais. A segunda ordem para a igreja que não se manter no padrão é determinar que cada um haja conforme os bons costumes e a prática do bem. Quem está errado, que mude de vida, comece a fazer correto. Quem está já fazendo a morte correta, que continue progredindo, crescendo e abençoando cada vez mais. É dessa forma que nós mantemos a igreja no padrão. Exortando o errado e animando quem já está certo, para que não desanime. Por isso ele diz: admoeste e submisso, mas conforte o fraco e desanimado. Paulo diz: determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que os preguiçosos e encheridos se aprumem, e que os irmãos que agem corretamente não desanimem da prática do bem por causa desses espertamentos. É disso que Paulo fala. Paulo é incisivo nisso. Uma igreja séria é uma igreja que segue o padrão dos bons costumes, da prática do bem, que anda segundo a tradição bíblica, que é pautada no ensino e na prática que a própria palavra de Deus exige. Caminhando para o fim, terceiro ponto, para uma igreja, terceira ordem para a igreja se manter firme no padrão é: aplique a disciplina eclesiástica com amor. Não deixe de aplicar a censura eclesiástica. No verso 14 em diante, ele vai dizer isso. O verso 14 diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não considere por inimigo, mas é divertido como irmão. Por isso veja, aplica a disciplina, mas com amor. Se a gente fizer uma sequência aqui, no verso 11 ele diz: pois de fato estamos informados de que há entre vós há pessoas que andam desordenadamente. No verso 12, essas pessoas são exortadas a mudarem de vida. E na sequência, no verso 14, se dentre essas pessoas que estavam andando desordenadamente, que foram exortadas a mudar de vida, se porventura elas não se arrependam,
Se porventura alguém não preste obediência, não mude vida, então notai e nem vos associeis. E aqui a palavra associar é lançar fora. Aqui o foco não está no fato de não imitar um mau exemplo, como foi lá no verso 6, mas de não se misturar, de não andar junto, de se separar, ou seja, excluir, disciplinar. Porém, considerando como irmão, para gerar arrependimento, para que com a vergonha de ter sido deixado de lado por conta da sua prática, o conduza a uma nova postura e talvez voltar aos caminhos. E aí no verso 16, ele ainda diz: o Senhor da paz, Ele mesmo nos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Ou seja, mesmo se você aplicar a disciplina sobre alguém e se apartar dele, não se associar mais a ele, não se misturar a ele, o próprio Deus vai te dar paz, porque Ele já nos ensinou lá em Mateus que se o irmão não se arrepender, considera como gentil publicano, desliga ele do céu. Você não vai ficar com culpa pelo fato de ter aplicado a disciplina. Quando você sabe que o seu filho cometeu alguma coisa e receber uma repreensão madura, ou até mesmo a disciplina, e você aplica a disciplina, e você sabe que fez o que era correto a fazer, mesmo com dor no coração, mas você sabe que aquilo era correto, você vai aplicar aquilo com amor e vai ficar em paz. Falando, se você passa a mão na cabeça toda vez, meu amigo, você vai ter grandes problemas. E é isso que Paulo está falando. Aplica a disciplina com amor e em paz com Deus, porque esse é o padrão que a própria palavra nos ensinou. Para manter uma igreja no padrão, precisa se aplicar a disciplina eclesiástica. Uma igreja que não disciplina os seus membros está fadada a cair na heresia e abraçar as práticas obstinadas do pecado e ser duramente alvo da justiça de Deus, ou não somente o desprezo, ou o fato de Deus retirar a mão e deixar essa igreja seguir o seu próprio caminho, que será caminho de morte e de destruição. Cuidado. Temos vários textos aqui que nos apontam para essa realidade. Rapidamente eu vou citá-los com os irmãos. 1 Coríntios 5. Se você não abrir, não tem problema, eu vou ler, você só vai acompanhando. 1 Coríntios 5 diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis, ou se associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, porque nesse caso teria que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, mais uma vez maldizente aqui, né? Ou beberrão, ou roubador, como se tal, com esse tal, nem ainda comais. Pessoal, vamos sair depois do culto e comer alguma coisa? Você sabe que o cara é um beberrão? Você falou, meu amigo, não dá não, cara. Quando você não parar de beber, eu não vou contigo. Porque o beberrão está aqui no meio. Veja o que está escrito aí. Eu não estou falando com um impuro, com um descrente. Estou falando de gente da igreja, mas que tem práticas de impureza. Não se associeis com alguém que, se dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os que são de fora? Não julgai vós os de dentro? Os que são de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. E tem gente que diz que eu sou duro. Paulo manda expulsar os caras. Aquele que se diz irmão, mas continua na prática do mundo. Ah, pastor, não tem nada a ver. Todo mundo faz. Realmente, irmãos, todo mundo vai para o inferno faz. Que mal tem? A Bíblia exige que a igreja, para ser uma igreja verdadeiramente cristã, a Bíblia ordena que essa igreja
aplique a disciplina sobre aqueles que se dizem irmãos, mas vivem na prática da impureza. Ai da igreja que não aplicar a ordem que Deus dá. Ai da liderança que se achar mais justo ou mais misericordioso do que o próprio Deus. Ai delas. O título nós já lemos. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Timóteo também, apesar de não estar aí, mas deixa eu chamar a sua atenção. Timóteo. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 3 diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens, e aqui ele está falando de gente dentro da igreja, verso 5 diz: tem forma de piedade, negando e tentando poder. Então são gente que está dentro da igreja. Ele diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando e entretando o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados ou réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles, Janes e Jambres. Veja, irmãos, pessoas dentro da igreja que vão de casa em casa e que vão ludibriando as pessoas para andar nessas práticas dessa listinha que linda que ele fez. Tinha dentro da igreja. Para a igreja de Tessalônica ser uma igreja padrão, ela tinha que ordenar que os membros andassem corretamente, segundo a tradição do ensino e da prática cristã. Devia exortá-los a viver de uma maneira que glorificasse a Deus com as suas atitudes e aplicar a disciplina sobre aqueles que mantivessem na prática obstinada do pecado. Quem pode suportar uma mensagem dessa hoje? Essa geração de mimimi, essa geração de crentes, como vocês brigam, né? Nutella. Quem pode resistir a uma mensagem dessa? Senão somente aqueles que realmente temem ao Senhor e a sua santa e sagrada palavra. Hoje, irmãos, a mensagem é motivacional. Você é lindo, maravilhoso, no centro do coração de Deus. Deus não saberia viver sem você. Se você peca, Ele está sempre pronto a te perdoar, porque Ele nem liga para o seu pecado. Cuidado, não é bem assim. João diz que Ele está pronto a te perdoar, mas Ele escreve que está pronto a te perdoar para que você não peque. Temos advogado junto ao Pai, sim, se você confessar os pecados, Ele vai te purificar, mas todavia eu vos escrevi isso para que não pequeis. Cuidado, Deus. E por fim, Mateus 18:17 diz que se você conduzir a igreja, e mesmo a igreja falando com o irmão pecador, ele não se arrepender, considera-o como gentil e publicano, e desliga a aplicação da disciplina eclesiástica. A manutenção de uma igreja modelo passa pela manutenção da vida de crentes que são modelos de santidade na vida, obediência à palavra, fidelidade para com Deus e sua própria igreja. Uma igreja fiel, reflete através do seu ensino e prática o Deus a quem ela serve e adora. Um Deus santo exige uma igreja santa.
Uma igreja fiel procura agradar e estar em paz com o Senhor da paz, mesmo que para isso seja necessário confrontar, determinar, exortar em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo e cada crente, ou que todo e cada crente viva, creia e haja segundo a tradição, ou seja, o ensino e a prática da sã doutrina. Uma igreja modelo na fé, no amor, na esperança, admoesta os insubmissos, consola os desanimados, ampara os fracos e tem paciência para com todos, perdoando quantas vezes for necessário o irmão arrependido e aplicando corretamente a disciplina sobre todo aquele que se mantém obstinado na prática avessa ao modelo de Cristo e de sua palavra. Que tenhamos coragem de agradar a Deus, cumprindo a sua palavra e preservando a pureza e o bom testemunho